Bem, amigos da Rede das Pistas com o Cadu, meu entrevistado de hoje é filho de Galvão Bueno, Cacá Bueno. Isso aí. E aí, Cacá, beleza? Gostou da minha mini imitação aqui no início? Tirar o fone porque a imitação já acabou. Mas gostou? Você curtiu? Foi assim, de Curti. 0 a 10, foi como? Não, foi boa, foi boa. Foi boa. 9. É Tá. difícil imitar Galvão. É difícil. Mais uma honra estar te recebendo Nada aqui na disso. CombiCast. Mas antes, agradecer aos meus patrocinadores, porque sem eles eu não estaria aqui. E os meus pais também, que medem esforços para que eu esteja aqui nas pistas. Affinity Corretora, Acor, Mutante, Workcar e o Centro de Pilotagem Roberto Manzini. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like e vem com a gente para mais uma grande entrevista. Todo piloto, quando entra no automobilismo, começa pelo kart. Conta pra mim como foi o seu começo. Kart, como todo piloto, não muda muito. Eu comecei no Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou um apaixonado por esportes, de todos os esportes. Então, eu joguei vôlei, basquete, futebol, era um péssimo lateral direito. Deu pra ver no Instagram recentemente que você foi dar uma batida na bola, não foi? Não foi tão bom assim, né? Meu filho que joga melhor do que eu. E aí eu comecei a praticar todos os esportes e apaixonado por esporte. E aí andei de kart pela primeira vez. Aí quando eu andei de kart pela primeira vez, falei, cara, é esse o esporte. Então assim, eu gosto de todos eles, mas falei assim, mas nesse aqui, além de eu gostar, eu acho que eu faço direitinho. Então eu acho que eu vou começar a me dedicar mais por esse lado. Eu comecei de kart no Rio de Janeiro, com 11 para 12 anos, não foi tão jovem. Acho que a maioria da galera que você vai entrevistar vai falar que começou com 6, 7, 8 anos de idade. Sim, a maioria fala. Na minha geração começava um pouco mais tarde, hoje começa mais cedo. Eu comecei com 11 para 12 anos, não tinha os cadetes, não tinha esse tipo de kart, já começava já no 125, então começava um pouco mais velho. E aí eu fiz Carioca, depois eu fui fazer Campeonato Paulista, e aí as coisas foram acontecendo. E aí, depois disso, tudo evoluiu e você passou pelas diversas gerações da Stock Car, Isso. Stock Light, com vários carros. Conta pra gente como foi esse teu caminho aí pelo turismo. Eu, na verdade, fiz o seguinte, quando eu saio do kart, eu teve uma transição no final do kart que eu fiquei sem correr de nada. Eu queria correr de Fórmula 4 na época, que era o grande categoria de Fórmula. E como todo mundo, fanático de Fórmula 1 e tal, que pensava só em Fórmula 1. E eu já no kart, eu já comecei a curtir, me apaixonar, ficava no cartódromo olhando os Opalão andando, Stock Car, os carros de Coisa turismo. boa. E eu queria meio que por esse caminho, eu tinha um pensamento um pouco diferente. Então eu fiquei um ano parado esperando uma oportunidade na Fórmula 4, não faltou patrocinadores, faltou apoio, teve um monte de coisa. E aí, num segundo ano, me apareceu uma oportunidade para correr de Fiat Uno, um campeonato que tinha da Fiat. Marcas e pilotos? Não, era o campeonato da Fiat mesmo, chamava Copa Fiat. Fiat. E aí apareceu a oportunidade de correr de Copa Fiat. Foi a Alp, uma rede de concessionárias, que na verdade ela tinha uma equipe profissional, era o Chico Serra e o Walter Travalini, e ela tinha uma equipe para celebridades, porque ela queria botar pessoas inusitadas correndo de carro. E aí vários foram, até que um dia essa rede concessionária convida meu pai. Galvão Bueno? Que o meu Galvão falou, não. Aí meu pai falou, não, correr eu não corro, mas eu tenho um filho que corre. Se ele for correr, eu vou lá e fico em pé lá, boto a camisa da empresa e faço o que tem que fazer. Então, né, como todo bom pai, deu o apoio aí, inicial. E eu fui, andei super bem, em 3 corridas eu estava na equipe profissional deles, não na equipe das celebridades. Eles me incorporaram na equipe profissional. E aí começa a minha caminhada pelo turismo. E eu já começo a entender, falo, cara, quer saber, eu não vou ficar esperando essa oportunidade de Fórmula. Eu vou trilhar meu caminho por aqui. Já no segundo ano eu já arrumei uma vaga para correr de Stock Car Light. Na verdade se chamava Stock Car B na época. E fui migrando, fiz Palio, e aí fiz Argentina, eu fui migrando por diversas categorias de turismo. Acho que tudo no mundo que tem 4 rodas e um teto eu andei. De carro elétrico a teste na NASCAR, de campeonatos na Argentina, corridas na China. Então, assim, eu fiz de tudo. Mas, obviamente, eu sou muito mais conhecido pela minha caminhada na Stock Car, né? A gente está aqui no final de semana de NASCAR Brasil. Então, no Brasil, eu fiz Fiat, eu fiz Copa Palio, eu fiz Troféu Linha, que eu fui tricampeão. Eu fiz
Já corri etapas de TCR, já corri TC2000, Super TC2000, Turismo Carreteira, Top Race, corri de Turismo Nacional Brasileiro quando tinha uma etapa só de convidado, mas corri, fiz Porsche Cup, Endurance Brasil, lá fora eu corri de GT Open, eu corri de Blancpain, eu corri, né, o Mundial de GT, eu corri Mundial de Carro Elétrico, então assim, tudo que é turismo eu já fiz, mas eu sou muito conhecido pela Stock Car. E aí na Stock Car a minha caminhada foi essa, eu corri com quase todas as gerações de carro. Eu só não corri de Opala, eu comecei no Ômega ainda, câmbio H, tendo que fazer punta-taco, carro pesado. Então assim, ainda era a época dos carros originais modificados para corrida, e não os carros feitos para corrida modificados para parecer carro de rua, que é o que a gente faz hoje. Então, eu só não corri de Opalão, mas eu corri de Ômega, do Ômega fui correr de Vectra, do Vectra pro Astra, Sonic, Onix, corri de todos... De tudo que a gente imaginar. Todas as gerações da Stock Car eu corri, menos a geração do Opala. Eu entrei logo depois, ainda com o Ômega, que foi a transição entre a teoria de chassi tubular do que veio do Opala, né? Teve um tempo de Ômega ali no meio e eu entrei exatamente nessa temporada do Ômega. Agora me conta sobre esse carro novo, geração nova, tudo muito atípico para vocês, SUV, mas você tá curtindo o carro? Tá achando legal? Tô achando legal. Ele parece muito mais um hatch do que um SUV. Ele é um SUV, mas quem se aproxima vê que ele é baixinho, ele é mais curto. Então, muitas vezes a gente chama dos carros de SUV hoje porque põe os carros muito altos em relação ao asfalto e com as rodas grandes e tal, e aí parece um SUV, mas eles são mais parecidos com um hatchzinho. E ficou um carro muito esportivo, muito bom. Eu gostei muito do carro. A gente está enfrentando problemas de confiabilidade com alguns fornecedores e alguns sistemas, porém, o carro é muito bom. Tem gente que vai falar que faltou teste, tem gente que vai falar que faltou algumas coisas. Eu acho que o carro em 1 ou 2 anos será magnífico, acho que é uma dor do crescimento, mas talvez a gente pudesse ter ido um pouco melhor nas escolhas dos fornecedores, em alguns fornecedores, sabendo que iam ser muito críticos, porque a gente mudou tudo de uma vez só. E já tem alguns sistemas internacionais e coisas lá fora que funcionam super bem. Então dava para ter trocado só o chassi primeiro, depois a gente troca o motor, depois a gente troca a eletrônica, vai uma coisa por um. Então quando foi feito tudo junto, criou esses problemas que todo mundo sabe que tem. E que está se correndo muito atrás para resolver. Acho que vai resolver. Eu gostei muito do carro novo. Acho que a gente está no caminho certo. Um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Deveria ter sido um passo de cada vez. Acho que a gente deu um passo muito maior que a perna e isso causou essas dificuldades que a gente tem encontrado nos carros de hoje com nível de quebra acima do aceitável. Você é um cara que acredita muito na categoria Stock Car, tanto que você agora tá sendo dono de 2 carros da escuderia Chiarelli. Me conta como surgiu essa ideia. Foi do nada, assim, vou comprar e... Não, eu já tinha sido sócio da Crown, né, com o William Lube, alguns anos. E aí eu testei o modelo. Na verdade, eu fui sócio por uma ocasião. Quando eu saio da equipe Red Bull depois de 8 anos, e eu já era muito amigo do William, e eu decido correr para lá, eu acabo sendo contratado pela equipe da CIMED para correr para eles. E naquele mesmo ano, ia ter meio que uma troca de posições. O Fraga ia para a equipe Red Bull e eu ia para a equipe da CIMED. Só que o Fraga fez um ano espetacular, ganhou o campeonato, e a CIMED não queria perder ele. E ao mesmo tempo, a Red Bull desistiu de ter equipe. E aí o João Adib na época falou assim, cara, façam 4 carros, porque ele tinha 2. Eu patrocino, mas eu não vou comprar outra equipe. E aí eu sentei com o William Lube na época, a gente trouxe o Duda Pamplona, que tinha uma equipe, trouxe o Duda para a sociedade e falou, não, então, Kaká, a gente já tem um patrocínio, não tem muito como dar errado, vamos comprar uma equipe porque o patrocinador já tem. E aí eu compro com o William Lube, né, um pedaço ali, a gente faz uma parceria com o Duda Pamplona na época, e acabo virando proprietário de equipe sem querer virar proprietário de equipe. Não era a minha ideia, não era a minha vontade. Foi muito legal porque eu aprendi demais, mas ao mesmo tempo eu tive algumas dificuldades por ser dono de equipe. Piloto, é normal que os pilotos sejam meio egoístas, porque a gente precisa melhor. A nossa vitória significa a derrota do próximo. Não tem jeito, ela é assim. Era desde a época de Senna e Prost e continua sendo assim com
sei lá, com Norris E Piastri. É assim, você precisa ganhar do cara, entendeu? Então, não é que você não vai trabalhar em parceria, mas você precisa querer o melhor engenheiro, a melhor tática, o melhor setup, o melhor motor. E quando você é dono da própria estrutura, você começa a ter esses problemas, fala assim, meu companheiro tem um motor melhor que o meu, mas eu não posso brigar aqui, porque se eu tiver melhor que o dele, ele vai ficar bravo, vai falar que, pô, na equipe do Kaká sempre vai correr o Kaká, porque o melhor motor vai ser o dele. Então tem alguns problemas. E aí, com esses problemas, me afetaram demais. Eu falei, não era o que eu queria. Passei 3 anos ali, um pouco mais até, sócio da Crown, quase 5 anos. Os 3 primeiros de CIMED, depois mais 2. E eu mesmo falei pro William, eu não quero ser dono de equipe, não funciona para mim. Não é o meu Não objetivo. é meu objetivo, eu posso ser dono de equipe depois que eu parar de correr. Porque agora, ser dono de equipe piloto é... O Nelsinho Piquet tentou fazer isso, o Zonta tentou fazer, e o Jimenez, e para ninguém deu certo. Tá. E aí, eu abandonei a ideia. Mas veio o regulamento novo, que era um contrato de 10 anos, né? E só pode correr os pilotos, só as equipes que têm esse contrato. Ou seja, passa a ter um valor de mercado muito grande, porque você passa a ser detentor da vaga também, não da oficina, mas da vaga em si. E aí eu decidi comprar os 2 carros, mas eu fiz um modelo diferente. Então, para responder bem o que você perguntou, eu me associei à Chiarelli, mas eu não sou sócio da equipe. Eu não sou chefe dos mecânicos, do engenheiro, do Chiarelli. O negócio equipe é dele. Então eu tenho a liberdade de reclamar, de cobrar, de exigir e até mesmo de me mudar. De falar, olha, ano que vem vou pegar meus carros e vou fazer com, bom, Marcel, por exemplo, que faz, né, Marcel A Campos, RC. a RC que faz meus carros da NASCAR. Ou eu vou montar eu mesmo uma equipe no Rio de Janeiro. Então eu tenho essa liberdade de contratar uma equipe para prestar o serviço e eu sou dono das vagas e dos carros. Então é um contrato de 10 anos, obviamente eu tenho 49, não vou correr mais 10 anos. Então em algum momento isso pode migrar ou para um aluguel dos carros, ou para uma parceria com uma equipe, ou montar minha própria equipe, já que eu sou dono das vagas e dos carros. Então, foi uma teoria de preparar o futuro, mas no presente ser apenas dono do carro da vaga e não proprietário da equipe, para não ter que lidar o dia a dia com o mecânico. Como é pra você ser 5 vezes o maior campeão em atividade da Stock Car? Ah, cara, não é fácil ganhar um título de Stock Car. Tem muito piloto bom aí que nunca ganhou nenhum, né? Então, na hora que você olha para trás, dá um certo orgulho do que fez. Não só os 5 títulos da Stock Car, mas os 5 vices da Stock Car também, né? Foram 10 anos ali que alguns campeonatos eu perdi por 1 ponto. Então, são 10 anos de muita competitividade, fora os outros 5 títulos nacionais em outras categorias. Ficou uma vez campeão brasileiro de Endurance, fui campeão na Stock Car Light e fui 3 vezes campeão do Troféu Linha. Fora os títulos fora. Então, ser 10 vezes campeão brasileiro É muita é coisa. muita coisa. Então, às vezes, você tem um final de semana ruim, ou talvez até um ano que não seja tão bom, e muita gente quer te medir pela régua do dia, né? E não pelo histórico. Fala, cara, tenta entender o porquê que não foi tão bem e vamos construir algo para ser bom de novo no futuro. Então, é muito fácil você medir apenas com um dia. A gente vive isso muito no futebol, né? O nosso time é o melhor do mundo no dia que ganha, na semana que perde ele é o pior do mundo. A gente quer o técnico ir embora, o jogador não presta. Então, o automobilismo não é diferente. Então as pessoas tentam encontrar explicações porque às vezes não há explicações. Ou às vezes as explicações são muito mais óbvias. Cara, o carro não funcionou, o motor não era bom. Ou o piloto cometeu um erro. Mas não quer dizer que a equipe não seja boa e o piloto não seja bom. Então, quando eu olho para trás, me dá um orgulho, mas não entra em campo. O que eu quis dizer é isso, me dá um orgulho, mas você é medido com a regra atual. Ninguém divide uma curva e fala, mas o cara tem 5 títulos. Não, é o dia, é a curva, é o momento. Então, É o agora. e as novas gerações, o brasileiro, não vou falar nem reclamar de novas gerações, não. O brasileiro é muito normal não cultuar ou respeitar muito o passado, né? Então a gente não respeita muito o passado, a gente não é um país de lembrar muito, com muito orgulho da nossa história em praticamente nada. Então, o que eu falo é que só serve para mim. Os meus troféus que ficam na parede da minha casa, eles são pro meu deleite, para eu olhar, pro meu filho, para minha esposa. Daqui a 60 anos ninguém lembra, então daqui a 30 anos na parede da casa do meu filho não vai estar meu troféu lá, e quando for meu neto, então menos ainda, eu vou virar um porta-retrato, e do bisneto, quem é que tem a foto do bisavô na parede de casa? Quase ninguém. Então a gente tem do avô, tem o do pai. Então,
Isso se esquece muito rápido, não vale muita coisa não. Vale mais como ego pessoal. Bom, agora me conta de NASCAR. Como é estar acompanhando esse crescimento da categoria? A NASCAR tá crescendo cada vez mais e como é para você estar pilotando e acompanhando todo esse crescimento? Cara, a NASCAR, o Thiago Marques, eu já vinha falando com ele há algum tempo e ele me botou esse desafio de vir para cá num novo momento, né, com as equipes profissionais e com mais pilotos profissionais andando. Era um desafio, eu não conhecia a categoria, quer dizer, conhecia de olhar de fora, mas não de estar dentro dela. E eu entendo que 12 finais de semana de competição é muito pouco, é o número da Stock, são 12 finais de semana. Você vê que a Fórmula 1 já foi para, acho que 23 finais de semana. 24? 24, a NASCAR é 30 e poucos finais de semana, a NASCAR americana. Então 12 é muito pouco para o seu patrocinador. A conta do automobilismo ela é muito cara. Então, se eu estou aqui falando contigo, se eu não estou gerando conteúdo, se eu não estou fazendo stories, se eu não estou fazendo relacionamento, se não tem convidado no camarote, se não vai gente até o box, se eu não tenho um volume de entregas ao meu patrocinador grande, não faz muito sentido. Então, apenas 12 finais de semana é muito pouco. Então, a ideia surge dali. Por isso que eu fiz várias outras categorias a vida inteira. Falei, cara, eu quero escolher uma para fazer. E aí a NASCAR meio que encaixou nisso. Então eu vou multiplicar, são mais 9 finais de semana, 12 com 9 eu faço 21 entregas, melhora para o meu patrocinador, eu conto essa história melhor, como você está fazendo aí um podcast, a questão do storytelling é importante, e então assim, eu posso contar essa história com começo, meio e fim. O futebol é tão apaixonante no Brasil, exatamente porque joga quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, você tem com notícia toda semana, então eu preciso gerar volume, e aí veio a NASCAR, e eu tenho gostado. Encontrei algumas dificuldades, tive muitas quebras mesmo. Eu não estou na briga pelo campeonato, não por falta de desempenho, que nem hoje, fui terceiro no treino, já tive pole position e tal, mas eu quebrei mais de 50% das provas. E isso me trouxe uma dificuldade na posição do campeonato. Mas não deixa de ser um grande evento. Então eu tenho que ajustar um pouco, entender o que é culpa minha na quebra, o que é responsabilidade da equipe, o que é responsabilidade da categoria como fornecedor. Mas a gente sabe que o automobilismo tem um certo nível de quebra, mas não deveria ser tão alto. E eu sei que o Thiago Marques está preocupado com isso, está elaborando um carro novo, está vindo um carro novo para a próxima temporada. Então eu tendo a crer que a NASCAR é daqui para melhor. Então eu tendo a crer que ela vai continuar tendo esse crescimento. E o que você espera desse carro novo aí que está surgindo? Que seja mais confiável, não que seja melhor. O carro é muito bom da NASCAR, mas precisaria que ele fosse um pouco mais confiável na questão das quebras, e eu acho que existe uma preocupação da categoria em que isso se resolva, né? Então, quando você traz pilotos mais rápidos, mais profissionais e que exigem mais do equipamento, eles acabam quebrando um pouco mais também. Então, eu acho que isso que tem acontecido e tomara que pro ano que vem isso se solucione. Bom, Kaká, muito obrigado pela entrevista, eu adorei te entrevistar. Espero que você tenha gostado. E muito sucesso, adorei. Valeu. Muito sucesso. Valeu. Coloca suas redes sociais pra galera seguir. Quem não me segue ainda, Kaká Bueno Racing no Instagram, bota Kaká Bueno, vai aparecer no Instagram. E no YouTube a gente também tem um canalzinho, que é onde a gente mostra os bastidores. E por incrível que pareça, eu tenho muito mais audiência do que seguidores. Então a galera vai lá ver o vídeo, mas não segue. E volta pra ver o próximo, mas não segue. Então segue lá, é só botar Kaká Bueno, tá lá no YouTube. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e maratona os outros vídeos que aconteceram da Combicast. Abraço!